Em Brasília, 1h40. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário concluiu nesta terça-feira a votação da medida provisória que dá incentivos fiscais para petroleiras. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a Aline Machado, que acompanhou a sessão do plenário e tem as informações. Olá, Aline, como será essa isenção de impostos? Boa noite, Jaciene. Então, a medida provisória, ela trata de renúncia fiscal. O que é uma renúncia fiscal? É dinheiro de tributo que deixa de ir para os cofres do governo. E é dinheiro exatamente de desoneração dessas empresas que são petroleiras. Os impostos, eles deixariam de ser arrecadados, segundo o relator da proposta, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, até 2040. São os impostos: imposto sobre importação, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, o PIS/COFINS para importação também está incluído nessa lista. De acordo com os críticos da medida provisória, seria uma proposta que prejudicaria bastante a indústria nacional. Por quê? Porque ao dar um incentivo fiscal para um produto, um equipamento estrangeiro, ele chega com um preço competitivo no mercado nacional e, obviamente, estabelece uma competição predatória, porque vai competir com os produtos brasileiros que seriam mais caros. Inclusive, a ABIMAQ, a Associação de Indústrias e Equipamentos, já alertou que, se a medida for aprovada, a medida provisória, lembrando que ela ainda passa pelo Senado, isso faria com que o desemprego aumentasse no Brasil, pelo menos nessa área de petróleo e gás. Agora, os defensores da medida provisória alertam que é urgente aprová-la, porque precisam de pelo menos 4 leilões ainda este ano para garantir a meta fiscal do governo federal. Lembrando que foram realizados leilões já que arrecadaram 3,8 bilhões de reais. Foram 17 as empresas escolhidas, dentre elas 7 estrangeiras. E o governo federal ainda tem expectativa de arrecadar em 9 leilões até 2019 mais de 80 bilhões de dólares. Vamos acompanhar agora como foram os debates sobre esta medida provisória no plenário. A oposição tentou mudar trechos da medida provisória aprovada na semana passada, que dá isenção de vários impostos para empresas do setor de petróleo. Eram 12 destaques. E o embate começou já no primeiro, que trata de um artigo que diminui a contribuição social sobre o lucro líquido devido pelas empresas. Mas o destaque não passou e o texto foi mantido. Próximo de 1 trilhão até 2040 é o que o governo deixará de arrecadar, favorecendo as petroleiras estrangeiras e retirando do povo brasileiro, aliás, tributos que servem à Previdência e à Seguridade Social. Essa é uma medida que visa tão somente desonerar a exploração de petróleo e gás no Brasil. Na realidade, teria sido mais simples para o governo fazer o que os governos anteriores fizeram, Edmilson, que era exatamente só mais um decreto, como foi feito pelo presidente FHC, pelo presidente Lula 2 vezes e pela presidente Dilma. Outro destaque tratava da cobrança de tributos como PIS/COFINS e a CID sobre serviços técnicos realizados pelas petroleiras. O texto principal dispensa esse pagamento. A oposição queria reverter essa isenção fiscal. Não conseguiu. Esta é a medida provisória do trilhão. E como todo cidadão mortal desse país, nós temos que pagar PIS, COFINS, imposto de renda e, naturalmente, a CID. Quem abastece o carro, quem consome a gasolina, o óleo diesel, o agricultor, o caminhoneiro, o motorista, o cidadão. Agora, as empresas estrangeiras vão vir aqui explorar o nosso petróleo, nem a CID, que incide sobre o petróleo, sobre a gasolina, nada, leve, livre e solto, para eles tudo liberado. Acabar com essa história de que a renúncia vai produzir 1 trilhão de prejuízo. Ao contrário, 1 trilhão de receitas para o governo. Prefeitos, governadores,
serão royalties de petróleo e participação especiais que irão para os cofres, beneficiando saúde e educação desses municípios. Nós temos que aumentar a competitividade dessa exploração e não mais fechar o nosso mercado, olhar para o futuro e gerar riqueza nesse país. Como vimos na reportagem, a expectativa, há um estudo, inclusive, da consultoria legislativa que estima essa renúncia fiscal em R$1 trilhão até 2040. Lembrando que a medida provisória, ela tem força de lei, ela está em vigor desde agosto e, para continuar valendo, precisa ser aprovada pela Câmara, já foi concluída a votação hoje, e ainda pelo Senado até o dia 15 de dezembro. Jaciene. Tá certo, Aline, muito obrigada pelas informações. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reafirmou que vai colocar a reforma da Previdência na pauta do plenário quando houver votos suficientes para que ela seja aprovada. Não estamos tirando direito de ninguém, não estamos cortando salário, não estamos cortando a aposentadoria, estamos mantendo o cinturão da segurança social com o salário mínimo sendo a referência da aposentadoria. Então, acho que essa emenda constitucional, ela bem explicada, eu tenho certeza que cada dia que passar vão ter mais brasileiros aprovando a sua votação, aprovando a reforma, já que ela vai garantir uma estabilidade, como eu disse, primeiro, a certeza do sistema estável, acabando com essa distorção desse sistema de transferência de renda dos que ganham menos para os que ganham mais. Segundo, garantindo o futuro das próximas gerações. Não é justo que a cada ano o déficit da Previdência cresça 50 bilhões de reais e a cada ano a gente receba prefeitos, governadores, ministros de áreas fundamentais como saúde e educação reclamando por falta de recursos para investimento. Desde o início do ano, o Banco do Brasil já fechou mais de 500 agências no país. De acordo com o banco, hoje 70% dos atendimentos são feitos pela internet. A Caixa Econômica Federal também implantou um plano para reduzir despesas que inclui o fechamento de agências. Reunido em comissão geral, o plenário da Câmara discutiu nesta terça-feira o impacto da reestruturação dos bancos públicos para as comunidades atendidas e para o desenvolvimento do país. O plenário se transformou em comissão geral a pedido de deputados que criticam a atual política do governo para os bancos públicos. O movimento que estão fazendo, chamado de reestruturação, vem no sentido de fechar agências. Muitas estão sendo fechadas, exatamente nos bairros periféricos, nos subúrbios das grandes cidades, nos municípios pequenos, no interior, que às vezes só tem o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica para que o cidadão possa ter acesso a serviço bancário. Parlamentares e convidados defenderam que os bancos públicos têm um papel diferente dos bancos privados. Nós estamos falando de todos os créditos que são créditos vinculados à produção neste país, que estão concentrados em por volta de 90% nos bancos públicos. Os bancos públicos ajudam a desconstruir as desigualdades. As desigualdades. Pense o que é você ter uma casa, é você ter cidadania. E onde estão os financiamentos nas regiões mais pobres do país? São concentrados nos bancos públicos. Nós temos estados do Nordeste que 96% do crédito está nos bancos públicos. Recentemente, o banco fez um programa de aposentadoria onde saíram 10 mil funcionários do Banco do Brasil, se aposentaram e houve um fechamento de mais de 500 agências, deputado. 500 agências, exatamente aonde o deputado colocou. As agências onde as pessoas, a população menos favorecida, a pessoa que trabalha com agricultura, precisam dela, precisam do Banco do Brasil. Não serão mais assistidos. Para serem assistidos, vão ter que deslocar 30, 40, 50 quilômetros. Então, vamos refletir sobre isso. A quem interessa, de fato, esse desmonte?
O Conselho de Ética da Câmara decidiu nesta terça-feira que não houve quebra de decoro na conduta do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, alvo de 2 representações. Na primeira, o parlamentar foi acusado de fazer postagem ofensiva à filha da deputada Maria do Rosário, num aplicativo de mensagens instantâneas. Na segunda, Vladimir Costa foi acusado de assédio à jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN. O Conselho de Ética decidiu arquivar as 2 representações. Nós temos aí 2 representações com provas contra o deputado Vladimir. Eu mesmo participei do grupo onde foi feita aquela postagem nefasta contra a filha da deputada Maria do Rosário. Todo mundo viu que as postagens foram feitas pelo deputado Vlad. Representações com provas. E essas representações chegam aqui e literalmente são ignoradas pelos deputados. A população não pode esperar muita coisa mais do Conselho de Ética. Talvez outros mecanismos, como utilizar as vias judiciais, vão ter que ser utilizados. Em terra de Lava Jato, em terra de cusparadas, em terra de vários parlamentares presos, denunciados, indiciados, querer indiciar o deputadozinho lá do Pará, Caboclo do Mato, lá da nossa floresta amazônica, por coisas tão inócuas, tem tantas coisas absurdas que podem trazer muitos deputados para cá, não trazem, mas pegaram o Vlad para bode expiatório. Mas a justiça de Deus tarda, mas não falha, e a transparência dos colegas da Câmara também prevaleceu. A atuação da Defensoria Pública foi assunto de um debate da Comissão de Legislação Participativa. O defensor público trabalha para quem não tem condição de contratar um advogado particular. Como o atendimento das defensorias é ainda muito restrito, uma das preocupações é garantir plantões fora do horário normal de expediente. O morador de Fortaleza, Ivan Rodrigues, contou o drama que viveu em 2011. O filho dele precisou de vaga na UTI num domingo, mas a juíza disse que só poderia atuar com a presença de um advogado. Sem dinheiro para pagar, ele teve que recorrer à Defensoria Pública e só foi atendido no dia seguinte. Agora virou militante em favor dos defensores públicos. Eu estou lutando hoje pelo acesso à justiça, para que o pobre possa ser garantido quando ele precisar de uma liminar para salvar seu ente querido, um final de semana, um feriado ou uma noite, ele possa ser garantido isso, que o defensor possa lhe representar legalmente. O defensor público, ele é o anjo da vida. Enquanto muito da sociedade o despreza, ele é a peça mais importante. Por que a peça mais importante? Porque ele é a porta que se abre para a justiça. Então, quando o cidadão não tem esse serviço, ele só perde. E quem perde isso? O mais pobre, porque já não tem praticamente nada. Mas o debate sobre a necessidade de garantir o atendimento ininterrupto nas defensorias públicas mostrou que é preciso garantir que elas funcionem em todo o país. O defensor público federal, Gilmar Menezes, lembrou que somente 28% das cidades onde há Justiça Federal possuem defensores públicos. São apenas 620 advogados para atender as pessoas carentes em âmbito federal. Os plantões têm que ser feitos porque a população, muitas vezes, no período noturno, no final de semana, no recesso, no feriado, ela não tem a quem recorrer, não tem como chegar diretamente ao judiciário, então ela procura a defensoria leva ela até o judiciário. Outra queixa é que os defensores públicos não recebem remuneração específica quando atendem em regime de plantão. Esses plantões são feitos sem contraprestação nenhuma, então o defensor público, seja dos estados, seja o federal, ele atua no plantão, ele se coloca à disposição no plantão através de uma escala, através de uma normativa interna da instituição e não recebe uma remuneração para isso. É uma situação extremamente delicada. O poder público ele precisa passar a enxergar a defensoria pública não como um adversário judicial, mas ele precisa enxergar a defensoria pública como um agente, como um termômetro das demandas sociais para melhor instruir, melhor desenvolver as políticas públicas. Então, ao invés de fechar os olhos e não levar em consideração a defensoria pública, deveria o poder público abraçar a defensoria pública, ouvir o que a defensoria pública tem a dizer e, com isso, otimizar as contas públicas. Quem mora em certos lugares com dificuldade tem o direito de ter liberdade de vir, tem direito à segurança. Isso não é um favor de Estado, é uma obrigação de políticas públicas. Uma comissão especial discute tornar mais rigorosas as penas para adolescentes infratores. As mudanças no ECA estão emperradas. Pela 4ª vez, a comissão tentou se reunir e votar o relatório, mas não conseguiu. A disputa entre 2 grupos está esvaziando o colegiado. Tem um grupo de parlamentares, legitimamente,
que não querem que haja nenhuma mudança nas medidas que diz respeito aos menores infratores com a lei. Nada de implementação e de ampliação dessas medidas no que diz respeito ao tempo de internação. Por outro lado, há um outro grupo que acha que só aumentar o tempo de internação é pouco. Querem mais, querem a diminuição da maioridade penal. Então há uma radicalização. Daqui a pouco nós vamos assistir ao Senado votar a diminuição da maioridade penal e aí não adianta se queixar. Eu espero que o presidente Rodrigo Maia chame para si a responsabilidade, convoque para plenário e nós possamos em plenário fazer o debate definitivo sobre esse tema. A Comissão de Legislação Participativa debateu as desigualdades salariais entre homens e mulheres no esporte. O segmento esportivo está entre os que apresentam o maior déficit salarial entre os sexos. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o salário médio das mulheres brasileiras equivaleu a 84% do salário médio dos homens. Basta imaginar um casal, o José e a Maria, ambos advogados com escolaridade igual, trabalhando no mesmo escritório. Enquanto o salário dele era, digamos, de R$5.000, o dela era R$4.200. Agora imagine que o José e a Maria, em vez de advogados, fossem jogadores de vôlei da seleção, ambos campeões mundiais. Enquanto a equipe da Maria levou para casa $200 mil pagos pela Federação Internacional de Vôlei no último torneio, a equipe do José embolsou nada menos que $1 milhão, 5 vezes mais. A desigualdade de gênero no esporte foi discutida em audiência pública da Câmara. A mulher ainda é tratada de uma forma inferiorizada ao homem no mercado de trabalho, seja na ascensão funcional, seja em termos de remuneração. No esporte, o gap é ainda maior, porque os homens ainda recebem mais, têm mais patrocínio. O tema foi discutido por causa da declaração da campeã olímpica de vôlei, Dani Lins, de que seu contrato com o Osasco não foi renovado porque ela revelou que queria ser mãe. A atleta olímpica de remo, Fernanda Nunes, citou dificuldades que ela também enfrenta até hoje por ser mulher. Muita gente acreditou que eu não voltaria a treinar depois da maternidade, questões até de opção sexual. Não, essa daí ela é sapatão, ela é isso, ela é aquilo, porque treina, né? Treina como homem, como eles dizem. Não é como homem, treina como uma pessoa que gosta do esporte, que tem que se dedicar e que vai ficar descabelada, que vai suar, que vai fazer todas as mesmas coisas que um homem faz dentro do esporte, a mulher faz, não tem diferença. Para igualar as oportunidades entre homens e mulheres, uma lei americana aprovada em 1972 obriga escolas e universidades a oferecerem o mesmo número de bolsas esportivas para cada gênero. Já aqui no Brasil, a desigualdade é que era lei. Até 1979, as mulheres eram proibidas de praticarem alguns esportes, como, por exemplo, o futebol. Participantes da audiência argumentaram que a legislação americana não daria certo no Brasil, porque o acesso ao esporte por aqui se dá através de clubes, sem relação com escolas ou universidades. Mas o deputado Ezequiel Teixeira acha que é preciso pensar numa lei que torne as condições atuais mais justas. A audiência pública é para abrir um leque, para a gente debater, para quando verdadeiramente chegar o momento de fazer uma lei justa, uma lei adequada, não uma lei ultrapassada, antiquada, mas uma lei verdadeiramente que venha contemplar os desejos, né, e a ansiedade da população, principalmente do gênero feminino. A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, foi tema de audiência pública das Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente. Os convidados cobraram respostas sobre os impactos sociais do desastre. 2 anos depois da tragédia, muitas famílias ainda não receberam nenhum apoio da mineradora Samarco. A nossa vida tem se tornado um pesadelo, porque a gente não sabia que tinha essa barragem por cima de nós, né? E vivíamos tranquilo, cuidando de nossas vidas, agricultura, produção de leite, a minha filha cria cavalos, então a gente nunca imaginamos estar passando por uma situação dessa. O rompimento na barragem da mineradora Samarco em Mariana foi em 2015 e atingiu municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A cidade de Mariana foi destruída por uma enxurrada de lama e produtos tóxicos.
Os participantes da audiência pública na Câmara cobraram da Samarco uma solução para os prejuízos causados pelo desastre. Da onde tirou o sustento de muitas famílias, onde nós trabalhávamos e tirávamos o nosso sustento. Infelizmente, hoje nós não podemos fazer isso aí. Então, é necessário que o governo, o judiciário, faça com que essa empresa cumpra de fato com os seus deveres. A Fundação Renova foi criada para resolver os problemas causados pelo desastre. O presidente da entidade afirma que as indenizações estão sendo feitas, mas disse que esse processo está longe de chegar ao fim. Tem uma parte grande das indenizações que são as decorrentes de falta de água. Já foram feitos mais de 250 mil indenizações, então são coisas que estão avançando. Primeiro, o mais importante de tudo é assegurar que a água é possível de ser tratada, e é. Então esse é um passo muito importante, que é a recomposição dos sistemas de tratamento de água e permitindo a potabilidade da água. Isso também já foi atingido. Mas muitos convidados criticaram a atuação da Fundação Renova. Um dos motivos é que muitos atingidos pelo rompimento da barragem até hoje não receberam nenhum apoio 2 anos depois do desastre. Então a gente percebe que hoje há um descolamento muito grande entre o que se diz aqui que está sendo feito, o que efetivamente as informações no papel e o que a gente vê na realidade. A gente sente, quando a gente vê uma comunidade como São Mateus, como as comunidades de São Mateus, que até hoje não receberam nenhum apoio, a gente percebe que falta muito a se fazer ainda. Quando se vai a campo, se percebe o quanto a atuação da Fundação Renova, na verdade, tem figurado novas violações aos direitos humanos, novas violações aos atingidos. Pela forma como ela chega até os atingidos, pela forma que ela acessa, como a forma que ela trata. Para o deputado que pediu o debate, uma solução pode ser denunciar a situação de descaso ao Ministério Público. Nós vamos denunciar no Conselho do Ministério Público, porque tem Ministério Público, promotores que estão prevaricando, embora alguns muito combativos, como o Dr. Guilherme. Vamos também denunciar na ONU essa incompetência do Estado brasileiro em resolver um problema tão sério, porque está privando de água, de educação, de alimento, de moradia, de produção, de renda, milhares de famílias. A doença de Parkinson atinge aproximadamente 200 mil pessoas no Brasil. Além de medicamentos, quem sofre com a doença precisa de outras formas de tratamento, como, por exemplo, fisioterapia. Por isso, um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família quer oferecer aos pacientes tratamento integral no Sistema Único de Saúde. Carlos era piloto da aeronáutica quando recebeu o diagnóstico de Parkinson, uma doença que afeta o sistema nervoso central e que, por enquanto, é incurável e progressiva. Eu tive diagnóstico no Rio de Janeiro, no hospital do Galeão. O oficial que estava me examinando, ele falou: "Coronel, o senhor tem Parkinson". Foi aquele choque, né? Dali nós fomos para casa dormir. Já era a primeira fase da doença de Parkinson, como a gente costuma chamar. A negação. A última é a aceitação. Após a aceitação, o tratamento, que precisa ser multidisciplinar, ou seja, acompanhado por vários especialistas, como conta a esposa de Carlos. É uma doença que é múltipla também, né? A pessoa tem que ter um tratamento com fisioterapeuta, ela vai perdendo a voz, então o tratamento com fono é importante. Existe a depressão, não é? Em que a pessoa pode ser assistida por um psicólogo, por um psiquiatra, quando for o caso. Por isso, um projeto de autoria deste deputado, já aprovado na Comissão de Seguridade Social, quer garantir o tratamento integrado no SUS. Fazer a programação, o planejamento, não é, no Ministério da Saúde, nas secretarias da saúde, para que possamos ter um atendimento, não é, multidisciplinar para diminuir ou enfrentar aqueles que são acometidos com Parkinson, que ele tenha uma vida mais saudável e possa ter a responsabilidade do governo nesse atendimento. Para este especialista, oferecer esse tratamento na rede pública só traz benefícios. Seguramente esse paciente vai melhorar dos sintomas. Lamentavelmente a doença não vai regredir, porque é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, né? Mas os sintomas podem melhorar muito. Por exemplo, um paciente, se fizer uma atividade física regular, por si só, ele vai ter uma melhora significativa do quadro clínico.
A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. A diabetes é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. A doença atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. Estima-se que mata mais que o trânsito e 4 vezes mais que a AIDS. Uma proposta em análise na Câmara institui a Política Nacional de Prevenção e Assistência às Pessoas com Diabetes. O presidente da Associação de Diabetes de Brasília conhece bem os problemas da rede de saúde que dificultam o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Alex Alves, que também já sofreu na pele com o mau atendimento, defende mais capacitação para os profissionais e a adoção de práticas simples, como o teste de glicemia tanto no posto de saúde como no pronto-socorro. Quanto antes você é diagnosticado com diabetes tipo 1 ou tipo 2 ou gestacional, quanto antes começar o tratamento, melhor. E o risco dele ter uma sequela futura, uma neuropatia, uma renopatia, isso vai ser mínima, né? O diagnóstico precoce é muito importante, como explica essa especialista. Além de ser uma doença grave, que gera muitas complicações e responsável por milhares de mortes todo ano, o diabetes vem crescendo. O sedentarismo, a obesidade e a má alimentação são fatores de risco para o diabetes tipo 2, que tem maior ocorrência. O problema é que quando você descobre a doença, ela não começou naquele dia. Ela pode já ter entre 9 a 12 anos de evolução silenciosa. E o que é que acontece? Esse silêncio clínico, e depois se instala com o acordar bioquímico da glicose já, digamos, alta, já também se associa a complicações em olhos, em rins e em nervos. Então, é uma doença que, de fato, tem que ser buscada precocemente a partir do reconhecimento de fatores de risco. A Câmara está analisando a proposta que cria a Política Nacional para Prevenir e Tratar o Diabetes. O projeto de lei obriga ações de conscientização e diagnóstico precoce e também estabelece diretrizes para atender melhor as pessoas diabéticas no Brasil. O país já ocupa o 4º lugar do mundo em número de doentes. O projeto prevê, nós disponibilizarmos em todas as unidades de saúde aquele equipamentozinho, que é uma perfuraçãozinha no dedo, você detecta o nível de glicose. Assim como também para aqueles que foram detectados com a patologia, dependendo do tipo de diabetes, ter o medicamento disponível. Ter a questão da insulina, ter a questão do aparelhozinho, ter todo um material disponível. Porque às vezes você inicia um tratamento, você interrompe o tratamento, aumenta, o seu teor de glicose na circulação e automaticamente vai necessitar de mais medicamentos. O projeto que cria a Política Nacional de Prevenção e Tratamento do Diabetes já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Agora aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois a proposta segue para o Senado. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. Tchau!